com parece, Deus queira, que hoje nós não teremos problema. Isso aí. Então, olá agora, pessoal do Face. Queridos, muito boa noite, muito bom sempre estar aqui com vocês. Hoje nós temos mais um papo muito bom, mais um papo essencial, né, Jansen? É essencialíssimo. Essencialíssimo, é verdade. E esses dias isso tem chegado muito para mim aqui, várias pessoas assim com essa angústia, com esse pensamento, e agora, embora a gente esteja voltando a algumas atividades, mas a gente ainda está nesse tempo todo de pandemia, de quarentena, ainda é um tempo de cuidados, ainda é um tempo muito diferente, e é um tempo que às vezes desanima a gente, né? A gente já tinha certos períodos de desânimo antes, e esse tempo, às vezes, traz um desânimo a mais, né? Então, é sempre muito bom a gente estar olhando para isso, porque, às vezes, eu não estou mais com ânimo de continuar as coisas, eu começo e não termino, eu estou sem vontade, eu estou um monte de coisa, né? E é muito bacana a gente olhar para isso, para a gente conseguir realmente dar seguimento a isso. Tá aí. Olha quem está assistindo a gente pelo Facebook. Letícia Lomba, lá de Nova York. Olá, Letícia, querida. Seja bem-vinda também. Que coisa boa ter todos vocês aqui. Estou vendo Regina Estela, tem muita gente entrando por aí. Armandão, a bebida das páginas está aí, ó. Armando Ribeiro, o reverendo Armando. Está aí com a gente. É o que faz comigo o Café com Teologia. Sei disso, conheço essa sua chamada com esse seu R aí desde o programa da rádio. Que bom, Armando, você aqui com a gente também. E aí, a gente está falando aqui hoje, gente, sobre essa questão da gente dar continuidade. Como que a gente pode fazer para, mesmo em momentos de desânimo, a gente conseguir dar continuidade, fazer o necessário, prosseguir na vida. Então, eu queria que a gente primeiro relembrasse algumas coisas aqui, Jansen, que a gente já vem falando, né, nos nossos encontros. Primeira coisa é a gente lembrar de tirar as lentes do julgamento sobre os outros, mas principalmente, antes de tudo, sobre nós mesmos, trazer um olhar de amorosidade, de misericórdia sobre nós, isso é necessário, né? Quando automático, enquanto a gente não está se dando conta, a gente fica muito no julgamento, mesmo sem perceber, a gente faz um julgamento muito grande com relação a gente, e a gente vem com uma mão pesada sobre a gente. Então, é lembrar batendo fortíssimo. Forte a gente bate ali no saco de areia. Na gente, a gente quase arrebenta tudo. Então, lembrar de dar para a gente com esse olhar de amorosidade, de misericórdia. Uma outra coisa que nós já falamos aqui é que qualquer caminhada, seja ela uma caminhada de 500 metros, ou de 10 quilômetros, ou de 100 mil quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Qualquer caminhada começa sempre com o primeiro passo. E depois que eu dei o primeiro passo, o que eu preciso fazer para continuar na caminhada é repetir o primeiro passo. Qualquer que seja ela, a gente vai repetindo. Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, mas a minha caminhada é de 1 quilômetro e eu só dei um passo, ou é de 10 quilômetros e eu só dei um passo. Muda o foco.
Quando eu falo isso, eu estou me olhando com as lentes do julgamento. Se eu me olhar com a lente da amorosidade, da misericórdia, eu vou falar, uau, a minha caminhada é de 10 quilômetros e eu já dei um passo. E se eu já dei um passo, isso significa que eu sei dar passo. Então, se eu sei dar passo, é repetir o primeiro e eu vou chegar aonde eu precisar chegar. E parece banal, né, Deise, que a gente fale uma coisa dessa. Está só mudando, ainda falta muito, agora já dei um passo. É uma questão semântica. Não, não é uma questão semântica. É uma questão de posicionamento mental e emocional. Você muda a sua ótica, você inspira a si mesmo de impulsionamento, de vontade, de garra, de determinação. Quando você diz, ainda falta muito, só de falar já dá uma canseira, né? Você já fica exaurido, né? Você já vai exaustão, a vontade de largar o corpo no chão, parar e esperar passar um caminhão para te rebocar. Quando você diz, já cheguei aqui, você está se preparando para, vou fazer agora mais um, e vou fazer mais tantos quantos forem necessários. Você está se inspirando, trazendo à lembrança aquilo que traz esperança. É o pensamento recorrente. Mas é isso mesmo, Jansen, é um posicionamento de vida. A gente precisa ter esse posicionamento. E como você está falando, tem coisas que a gente fala e a gente não percebe, e as nossas palavras têm todo o poder, elas são poderosíssimas. Outro dia a gente estava falando sobre isso aqui. Então, como você falou, tem certas palavras que a gente usa e que só da gente falar já dá aquela canseira total. E tem palavras que a gente usa e isso traz um ânimo todo diferente para a nossa vida, traz um ânimo, uma nova garra, uma nova vontade. Então, esse pensamento é importantíssimo, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu já dei um passo e eu sei que eu posso continuar. Você falando isso agora me lembrou de uma cena daquele filme O Conde de Monte Cristo. Você já assistiu, Jansen? Ou já leu a história? Então é isso. Qualquer caminhada, a gente começa com o primeiro passo, e se eu já dei o primeiro passo, eu já sei que eu sei dar passos. Se eu continuo repetindo o primeiro passo, a gente segue na caminhada até chegar onde a gente quer. E, obviamente, é uma caminhada que não tem fim, né, Jansen? É uma caminhada de vida. A gente alcança objetivos, a gente vence etapas e a gente estipula novos objetivos, a gente traça novas metas, a gente sonha novos sonhos e a gente vai seguindo dessa forma. E uma coisa eu tenho suspeita, Deise, de que essa caminhada só termina na eternidade. Sem dúvida. Portanto, estou me avisando que não termina. É isso mesmo. É uma caminhada que é eterna, e é uma caminhada que vale a pena, e é uma caminhada que, mesmo que de vez em quando a gente se sentindo cansado, está tudo bem, o importante é a gente continuar na caminhada. É a mesma coisa que a gente está fazendo uma maratona, está correndo uma maratona. Tem um momento que a gente está no pique total. Quem me vê falando assim, Jansen, até pensa que eu corro maratona. A grande atleta. Eu não corro maratona, tá, gente? É uma grande Nunca experimentei isso. Mas falando da caminhada de vida, a gente comparando é assim, às vezes a gente está ali no pique total, às vezes a gente diminui o ritmo, às vezes a gente aumenta mais um pouquinho, mas o importante é que a gente está continuando e a gente está prosseguindo, a gente está indo. Muitas pessoas têm falado comigo nesses últimos dias, falando assim, Deise, às vezes me dá um desânimo, porque eu olho, tem tanta coisa para fazer, eu vejo, tem um mundo de coisa para eu fazer, e aí isso começa a gerar um desânimo muito grande. Então, uma coisa que eu queria que a gente lembrasse aqui hoje é de, primeiro, a gente pegar um todo de cada vez. O que é um todo de cada vez? Às vezes a gente fala assim, eu estou com, nesses últimos dias, falando a minha casa acumulada para arrumar, ou eu estou com meus estudos para fazer, né? E aí a gente vai pegar uma coisa de cada vez, e quando eu achar uma coisa aqui, eu vou lembrar de fracionar essa coisa, tá? A gente vai fracionar, e para cada parte a gente vai colocar metas. Qual a diferença de objetivo para metas, minha gente? Metas são quantificáveis, a meta é ver se eu estou chegando lá ou não.
para alcançar outros objetivos e outros sonhos, eu posso estipular metas, e a meta eu consigo medir se eu estou chegando, se eu estou alcançando, se eu estou caminhando na direção de conseguir aquilo que eu quero ou não. Então, se eu peguei um todo e eu fracionei, para cada uma dessa fração, eu vou dar ali cada passo e eu vou olhar se está dando certo ou não. É sempre muito mais produtivo e muito mais tranquilo a gente fracionar e olhar para cada coisa do que a gente ficar pensando no todo. Se a gente pensa assim, ai, que mundo de coisa que eu tenho para fazer, isso também desanima a gente, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Digamos que eu entre no meu quarto e fale, nossa, mas o meu quarto está uma bagunça, eu tenho que arrumar esse quarto, e vai dando aquele desânimo. Então, se a gente fracionar isso, eu posso olhar para o meu quarto, que está todo bagunçado, e eu vou ver desse todo aqui, que é o meu quarto, qual é uma parte disso aqui que eu posso usar para começar. E aí, digamos que eu escolha a gaveta de cima para eu começar, Jansen, eu vou arrumar aquela gaveta, eu vou botar uma meta. E a gente tem a tendência de não estipular bem as nossas metas. De vez em quando a gente quer colocar meta, Jansen, a gente coloca uma coisa muito grande. Superestima a capacidade de realização. Exatamente. E quando eu faço isso, o que acontece é que há uma tendência e há uma probabilidade muito grande de eu não conseguir, e aí quando eu não consigo, eu me frustro, e aí quando eu me frustro, eu venho com aquelas outras expressões que nós já falamos aqui, né, Jansen? Tudo dá errado para mim, eu não consigo nada, as coisas são sempre... Exatamente. Isso não é um posicionamento que traz esperança para a gente, isso é um posicionamento que traz um profundo desânimo e que faz a gente ter uma tendência muito maior de desistir e de fracassar naquilo. Então, a gente coloca metas que podem conter um desafio, mas que são metas possíveis de eu alcançar. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui do quarto, se eu resolvo arrumar meu quarto e ele já está lá bagunçado há vários dias, eu não preciso chegar aqui e colocar uma meta. Amanhã de manhã eu vou arrumar o meu quarto todinho. Você pode até me falar que isso é possível. Sim, é possível que amanhã de manhã eu arrume meu quarto todinho. Mas se o meu ânimo, se o meu estado de espírito está me fazendo deixar o meu quarto bagunçado já há vários dias, então eu não preciso estipular que eu vou arrumar ele todo amanhã de manhã. Eu vou começar com uma gaveta, por exemplo, e aí eu vou botar uma meta para essa gaveta. Vou botar, não sei, estamos falando aqui hoje, tá de noite, e eu vou falar que amanhã, até o final do dia, meta é quantificável, então eu tenho que saber exatamente, vamos dizer que amanhã até às 18 horas eu vou arrumar essa minha gaveta. Então, voltando para a nossa gaveta, eu posso estipular que eu vou organizar essa minha gaveta amanhã e me dei o prazo de amanhã até às 18 horas. E isso que eu estou falando é uma coisa tão importante, gente, porque às vezes a gente acha, ai, que bobeira, quem é que não dá conta de arrumar uma gaveta? Eu e você, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo do nosso ânimo. Às vezes não é arrumar o meu quarto todo, às vezes é um outro tipo de meta que eu quero. Eu quero começar a fazer atividade física. Nesse período de pandemia, a gente acabou ficando mais recolhido e mais paradinho, e tem gente me falando, eu quero fazer algum tipo de atividade física. E agora, como está havendo uma liberação para a gente ir para a rua com devidos cuidados, as academias estão voltando a funcionar também com os devidos cuidados. Aí tem gente que passou vários meses parado e fala para mim, Deise, agora eu vou voltar para a academia. Então, todos os dias eu vou para a academia. Então, se eu tenho estado parado durante vários meses, faz uma meta que seja mais coerente com a realidade que a gente está vivendo. Eu estou parada há vários meses, então não tem receita de bolo,
mas veja o que funciona para você, o que é um desafio. Ir à academia já é um desafio, quando a gente tem estado aqui paradinho, né? Ou ir à academia, ou fazer uma caminhada, ou qualquer atividade física que a gente se dispõe a fazer, mas olhando o que é uma coisa que dá para eu fazer. Eu estou parada há vários meses. Então, se eu achar, Jansen, que 3 vezes na semana é uma coisa razoável para mim, eu vou colocar essa meta. Se eu achar que 2 vezes, eu vou colocar essa meta. 2 vezes por quanto tempo? Precisa ser 2 vezes, 2 horas na academia? Não, não precisa. É aquilo que eu perceber que é uma coisa que eu vou dar conta de fazer. É um desafio, mas eu vou dar conta de fazer. Então, digamos que a minha meta tenha sido, eu vou voltar a fazer atividade física agora, eu vou fazer 1 vez por semana, meia hora. Alguém pode falar grandes coisas, Deise, 1 vez na semana, meia hora não vai adiantar nada. Não, 1 vez na semana, meia hora é muito melhor do que eu não fazer nada. Então, não tem problema a gente começar com pouco. Os humildes começos levam a gente até onde a gente quiser. Então, a gente pode começar com pouco, e aí, olha, metas são quantificáveis. Então, digamos que eu quero fazer atividade física, eu falei, eu vou 1 vez na semana, durante meia hora, e eu vou fazer isso consistentemente por 2 meses, ou por 1 mês. Então, durante 1 mês, 1 vez na semana, eu fui e eu me exercitei durante meia hora. E a cada vez que eu vou, a gente já falou isso aqui em outros papos essenciais também, Jansen, eu vou comemorar. De novo, é essa mudança que você tão bem colocou, não é uma mudança de semântica, é uma mudança de posicionamento de vida. Então, eu fui essa semana e eu me exercitei durante meia hora, eu posso olhar para isso e falar, nossa, mas eu só fiz isso e eu precisava de muito mais. Ou eu posso falar, uau, eu já fiz isso, eu consegui, eu estipulei a minha meta e eu bati a meta dessa semana. Diga, porque nesses casos, inclusive, Deise, o mais difícil, por isso que tem que ser comemorado, é você quebrar a desculpa que dá para si mesmo. O mais difícil é você romper essa barreira da inércia, né? Todo mundo sabe que quando se estuda física, né, que a gente fala sobre aceleração, a maior força de vetor é exatamente na retirada da inércia, sair da inércia. Quando você dirige, para quem dirige que está nos assistindo, qual é a marcha mais forte de um carro? É a primeira, porque é o que move o carro da inércia. Depois a segunda, a terceira, a quarta, até a sexta marcha, que vai jogando o carro livremente para frente, porque ele já está em movimento. Então as rodanas são mais largas, são mais amplas, são mais fáceis, mas tirar da inércia é o mais difícil. E nesse caso, você consegue fazer 1 vez por semana, meia hora, você tirou o carro da inércia. Esse é o grande segredo de começar alguma coisa. Tirar o carro da inércia. Porque se você começa a pensar que para você fazer o que você quer, 1 vez só por semana não vai adiantar nada, você nunca vai começar. Você não vai começar nem a meia hora 1 vez por semana, nem as 2 horas por dia durante toda a semana. Porque o ótimo se torna inimigo do bom. E nesse caso, não chega nem a ser inimigo do bom, ele chega a ser inimigo do razoável, do necessário. Você superestima a necessidade, o sofrimento do que vai enfrentar e não sai do lugar. É isso mesmo, Jansen. A gente precisa dar esse primeiro passo e depois a gente vai repetindo. Eu fiz durante 1 mês isso daí, a cada semana eu comemorei, a cada semana eu renovei a minha esperança, a cada semana eu me enchi de ânimo. Então, agora, de repente, no segundo mês, eu quero fazer uma outra coisa. Vai ser ainda 1 vez por semana, mas eu vou aumentar para 1 hora. Ou vai ser meia hora ainda e eu vou aumentar para 2 vezes na semana. Mas eu posso ir medindo isso, eu posso ver se eu estou conseguindo. Então, eu vou fazer isso e a cada vez eu vou comemorar. A gente tem falado constantemente isso aqui, a necessidade da gente comemorar cada progresso nosso. Pode ser um progresso estratosférico, pode ser um progresso pequenininho, mas ele é um progresso meu. Eu fiz um progresso, eu tive um progresso, então eu vou comemorar. E a cada vez que eu faço isso, eu estou mandando uma
uma mensagem para o meu sistema interno de como eu sou capaz, de como eu faço acontecer, de como eu tenho vitórias, de como eu tenho conquista, e isso alimenta o meu sistema interno. Da próxima vez que eu tiver um outro desafio, da próxima vez que eu quiser me propor a fazer uma outra coisa, o meu sistema interno já vai estar nutrido dessa informação. Pode ir porque você dá conta, porque você consegue vencer desafios, porque você consegue fazer aquilo que você se propõe a fazer. Agora, se eu estipulo uma meta que é inatingível, eu estou aqui há vários meses parada dentro de casa sem uma atividade física. Eu coloco agora, todo santo dia eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr 10 quilômetros a partir de amanhã. Gente, é a receita certa para a gente se frustrar. E aí a gente vai e olha para o vizinho e começa a se comparar. E comparação com o outro, a gente também sabe que não vale a pena. E a gente é tão legal demais da conta que a gente não se propõe nem a se comparar assim, vou me comparar aqui com o meu vizinho. Não, a gente entra aí no Facebook, a gente entra no Instagram e a gente procura o perfil do cara mais top das galáxias na atividade física e vai se comparar com ele. E não tem comparação, gente, não dá. Se eu estou vindo de um momento de sedentarismo, como é que eu vou me comparar com a pessoa que é a top das galáxias? Então, não se compare com ninguém, olha para você, propõe os seus objetivos e vamos fazendo. E importantíssimo, não tenha pena de você. E geralmente, quando a gente se compara, a primeira coisa que acontece é que a gente começa a sentir pena da gente. Ela olha lá aquele top das galáxias, olha tudo que ele consegue e eu estou aqui nessa desgrameira. E aí a gente vai sentindo pena. Eu jamais serei igual a ele. Uhum. E é assim, Jansen, graças a Deus que eu jamais serei igual a ele, porque eu sou única nessa vida. Eu posso até querer alcançar resultados como o resultado que ele está tendo, mas para isso eu vou começar. E eu começo com um passo. Se eu tentar começar uma caminhada dando 3 passos de uma vez, eu vou cair. Só 2 passos de uma vez, eu já vou cair. É um passo de cada vez. Até porque essa minha referência também não começou com 20 passos, ele começou com 1. Tudo começa com o primeiro passo, Jansen. Para qualquer coisa na vida, a gente começa. Igual a ele, achando que ele começou assim. Então, passos humildes, gigantes caminhadas. E nem ele começou do jeito que ele está agora. Estou te ouvindo. Se eu olho para uma pessoa que é top das galáxias numa coisa que ela faz, essa pessoa não começou desse jeito. Ela começou com o primeiro passo e hoje ela está ali. Eu começo com o primeiro passo e vou até onde eu entender que eu quero ir. Então, é muito importante que eu não tenha pena de mim, é muito importante que eu dê o primeiro passo, é muito importante que eu estipule as minhas metas, e aí eu vou ter foco, vou ter disciplina e vou ter consistência. O que quer dizer isso? Que toda vez eu vou estar continuando naquele objetivo. Tá bom, Deise, mas aí você me fala, e vamos dizer que eu fiz esse objetivo aí, eu falei que toda semana eu vou fazer atividade física uma vez na semana e vou fazer por meia hora, mas na semana passada eu não consegui. E aí, lembra, Jansen, que um outro papo essencial nosso foi do voltar à estaca zero, que isso não é verdade? Uhum. Eu fiz durante 3 semanas, na 4ª semana eu não consegui fazer. A gente tem a tendência de achar, pronto, olha aí, deu tudo errado, eu voltei à estaca zero. Não, eu nunca voltei à estaca zero. Se eu fiz 3 semanas, eu já dei esses passos. Na 4ª semana, houve qualquer tipo de imprevisto, eu não consegui fazer. Na 5ª semana, eu vou retomar, eu vou voltar a fazer. Se der uma semana para eu fazer um dia, talvez eu não tenha conseguido na segunda, eu tenho os outros dias da semana, mas se de todo eu não conseguir naquela semana, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, na semana que vem eu vou retomar de onde eu parei, eu não volto à estaca zero, eu vou retomar, eu já fiz 3 semanas, eu vou retomar daqui, eu vou para a minha 4ª semana dessa atividade física. Então a gente precisa olhar para isso. Diga. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, a Adriana Silveira, para a Carmen Lúcia,
para Rui dos Santos, para Elisângela Pedrosa, Jorge César, para Valdeir Teixeira, para o Juarez Andrade Fernandes e para todos que nos acompanham pelo grupo da Rádio Melodia, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, e também para o pessoal que nos assiste direto na página do Link Our View. Continuando aqui, tocando o barquinho. Nós temos um comentário aqui, ó. Conhece essa moça? Aí, ó. Olha, querida tia, te vendo aí agora. Bem-vinda, Nana. É bom ter você por aqui. Continua, Deise. Um beijo para todos vocês que estão aqui com a gente, viu? Um prazer sempre muito grande estar aqui nesses nossos momentos de bate-papo. A internet é sempre essa ferramenta que a gente pode usar de uma forma maravilhosa para a gente estar se conectando, mesmo que a gente não esteja pertinho fisicamente um do outro, nós estamos aqui em plena e franca conexão. A gente vai prosseguindo, Jansen. É um passo que eu dei, um passo que eu comemorei, e eu faço isso com consistência, um passo atrás do outro. Cansou? Senta, descansa, toma um ar, bebe um gole d'água, mas levanta e continua caminhando. E quando a gente começa a fazer essas nossas conquistas, quando a gente começa a perceber isso, daqui a pouco vem uma coisa que é um pouco maior. E tá tudo bem também. É que nem quando a gente está jogando um joguinho de celular, gente, que a gente passa ali uma fase e às vezes aquela fase estava difícil, a gente foi, suou, se esforçou, passou, comemorou, aí vem a fase seguinte. A fase seguinte tem outros desafios, mas esses outros desafios a gente não ia dar conta de passar por eles se a gente não tivesse passado os da fase anterior. Então, neste joguinho da vida, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vence vários obstáculos, a gente consegue passar por várias coisas, e tudo isso é uma preparação para outros desafios que vão vir. E, de novo, mudança de postura de vida, não é só de semântica, como diz o Jansen, é mudança de postura de vida. Ai, caramba, Deise, quer dizer que está sempre vindo desafio, quer dizer que esse negócio nunca termina. Gente, quer dizer que isso é maravilhoso. Quando a gente tinha, lá por volta de nossos 12 meses de idade, a gente teve o desafio de aprender a andar. Hoje a gente nem lembra mais dessas dificuldades que a gente tinha nessa época que a gente estava tentando aprender a andar. Tanto que a gente levantava e caía, se segurava na beirada dos móveis, a gente nem lembra disso. E é um processo maravilhoso. Então, cada coisa que a gente vai aprendendo, desafio não é sinônimo de tristeza, desafio não é sinônimo de derrota, desafio é sinônimo de vida. A cada novo dia a gente tem novos desafios e eles podem ser recebidos, encarados com paz, com alegria, com ânimo, com disposição, com essa garra de que a gente está aqui para isso mesmo, é para viver, é para experimentar a vida, para degustar a vida, para provar de tudo, para seguir em frente. Então, a gente pode olhar para isso, a gente não precisa tentar queimar etapas do jogo. Tem vezes até que a gente consegue ir mais rápido. Tem joguinho que dá para a gente assim, um booster. Você ganhou agora um booster, você vai ter aqui uma quantidade maior de energia. E às vezes você até faz uma coisa com mais rapidez, mas a gente não precisa queimar etapas. A gente vai vencendo, e a cada vitória que eu vou tendo um novo aprendizado, eu vou tendo uma nova experiência, eu vou tendo uma nova bagagem, e isso tudo está me preparando para o dia de amanhã. Então, você pode, você consegue, vai se fortalecendo em cada etapa, vai se fortalecendo em cada momento de vida,
E isso é a vida. E como tantos sábios já disseram, a vida não se trata da linha de chegada, a vida se trata deste movimento de caminhada, de tudo que a gente está fazendo enquanto a gente está aqui caminhando, enquanto a gente está se movimentando. Movimento é vida, vida é movimento. Então é muito interessante quando a gente olha para isso. Diga lá, Jansen. E você vê que isso que você está falando é tão óbvio, e você utilizou de forma bastante interessante como exemplo o jogo de videogame, porque não há nada mais banal, idiota e sem qualquer consequência na vida que um jogo de videogame. Mas naquela coisa completamente sem sentido e sem nenhuma consequência, eu me alegro, me felicito, vibro, comemoro. Quer dizer, aquilo faz diferença para mim porque me empolga, me tira da minha mesmice, me leva para uma sensação mais potente de agir, como diria o meu querido Spinoza. E, na verdade, se isso acontece num troço completamente tão sem consequência, você imagina o que é possível fazer se você direciona esse mesmo posicionamento, essa mesma garra, essa mesma vontade de vencer para a sua própria vida, nas coisas que você pretende fazer consigo mesmo, para si mesmo, né? Se você quer ganhar, passar de fase num jogo bobo, que é um jogo de videogame, e eu não estou desaconselhando ninguém a jogar videogame, porque eu jogo videogame sempre que posso, mas se isso nos empolga de uma forma, uma coisa tão boba, sem consequência, quando eu desligo aquilo ali, não cheguei a lugar nenhum na vida, mas aquilo me deixou feliz, por que não fazer isso com a própria vida? Né? Tomar os cuidados, tentar melhor habilidade, tentar fazer melhor na próxima vez, prestar atenção naquilo que me fez perder essa fase, para tentar de novo na outra tentativa e conseguir. A gente trabalha a mente para a conquista. Por que eu não faço isso com a minha própria vida? Que desprezo eu tenho pela minha própria existência que eu não tenho diante de um jogo de videogame, né? Então, pelo amor de Deus, pedala e dá um tapa na tua testa e preste atenção no que você está fazendo, porque se você vence no videogame, você também pode vencer na vida. Sem dúvida. E Jansen, é uma coisa muito interessante, né, com esses exemplos que você está dando aí do videogame, que é uma coisa tão simples, mas se a gente olhar para as nossas emoções, muitas vezes na vida, a gente olhou para um desafio e não venceu de primeira, a gente tem a tendência a desanimar e falar, então eu não vou conseguir mesmo. No videogame, a gente faz uso de uma emoção importantíssima, que às vezes é muito deixada de lado, mas é uma emoção, então, como qualquer outra, ela é importantíssima, que é a raiva. Às vezes no videogame a gente pegou o celular lá e não conseguiu, a gente falou, que raiva, agora também eu vou ficar aqui até eu conseguir, a gente vai até conseguir, a gente consegue. Então isso é uma coisa, é uma lição preciosíssima que a gente pode trazer para a vida. Não preciso só, eu não consegui isso aqui ainda, aí eu vou me desanimar e vou desistir. Não, se enche, pode se unir mesmo de toda essa raiva, falar, não consegui, mas eu vou ficar aqui até eu conseguir, até eu chegar lá. E a gente chega. Então isso é usar emoções a nosso favor. Inclusive a raiva costuma ser uma emoção que a gente condena, que a gente acha que não pode, não é necessária, é feia. Não é. Ela é apenas uma emoção. Então, se a gente se enche dessa raiva, dessa gana de falar, ainda não consegui, mas eu vou ficar aqui tentando até conseguir, a gente consegue. E daqui a pouco, passado um tempo, a gente vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, eu tive tanta dificuldade para fazer isso aqui naquela época, hoje eu sei fazer isso aqui com o pé nas costas. Hoje eu consigo assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente faz e que a gente dá continuidade, que a gente segue em frente e que faz a gente chegar aonde quer que a gente precise, aonde quer que a gente queira chegar. E, minha gente, dá certo. A gente não precisa ter o medo de não dar certo, mas mesmo que esteja com medo, não tem problema, vai com medo mesmo, porque se a gente chega lá. Você agora me lembrou uma frase do Léo Loureiro, que fazia comigo o Alta Performance, lá na rádio, você lembra?
E aí, tá com medo, vai com medo mesmo. Só que ele não dizia vai com medo mesmo, ele falava uma outra palavra. Exatamente. Ele é um coach, não é? O Léo Loureiro. Isso, eu gostava muito de assistir ele lá na rádio também, era muito, muito bacana. Ele falava isso, exatamente isso. É a gente seguir em frente, se está com medo, vai com medo mesmo, equilibra as emoções. Equilíbrio a gente já falou aqui, né, Jansen, várias vezes, não é uma linha reta, parada, perfeita, isso aqui é morte, vida é movimento. Então, quando a gente mede os nossos batimentos cardíacos, é isso aqui, é movimento, então a gente equilibra as nossas emoções. Mas eu fiquei muito triste porque eu não consegui fazer isso aqui, não consegui ainda. Então equilibra, tem tristeza aí, joga uma raiva aí também, fala, ai que raiva, ainda não consegui, mas eu vou lutar até conseguir. Vou lutar até quando? Até conseguir. Então a gente vai equilibrando. Aí eu consegui um pedaço da coisa. Joga aqui também uma alegria e uma comemoração. Uau, eu já consegui essa parte aqui. Ainda falta essa outra parte, mas eu já consegui uma. E é esse fluir de emoções que faz a gente viver aqui, a gente estar aqui na vida, né? São as emoções que vão movendo a gente. Então, a gente não precisa ficar parado, estagnado em uma única emoção. A gente tem esse fluir de emoções o tempo todo e isso gera força para a gente continuar na caminhada, para a gente seguir adiante e para a gente ir chegando aonde quer que a gente queira chegar, Jansen. E eu terminei. E vamos terminando por aqui. Hoje nós combinamos de terminar aqui 10 minutinhos antes. Eu também tenho uma segunda live hoje, que hoje é a reestreia do Voz e Talento. Eu vi. Que era aquele programa lá da rádio. O nome da moça. Como é que é? Fernanda Passos. Isso aí. Todo mundo daqui a pouquinho com a Fernanda. Nós ficamos por aqui hoje, com os nossos agradecimentos por vocês que estão aqui. Eu vou só quebrar um pouquinho meu celular de raiva e depois eu volto para usar o Instagram num outro. Se você for quebrar, Jansen, é bom que você faça isso, quebra só um pouquinho, porque ele é útil, Jansen. Ele ainda vai ser necessário. Mas só para ter a sensação de que eu dei uma torcida de orelha nele. Querida, obrigado pelo teu carinho de sempre, pela generosidade e a sua persistência, tenacidade, resiliência em ficar nesta linha, mesmo com a internet tentando nos derrubar. Nós não seremos vencidos por eles. Nós vamos continuar até o último episódio desta nossa série, dessa temporada. Ao infinito e além. Depois virar para a segunda temporada. Como diria, como é o nome daquele personagem? Como é o nome do personagem? Eu não lembro. Eu esqueci o nome dele. É o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Isso aí. Beijo grande. Beijo para todos que nos acompanharam. Beijo para você, beijo para todos vocês, queridos. Semana que vem, e a gente se vê na segunda-feira que vem. Eu vou raptar o técnico da internet e deixar ele aqui em casa todo.